Olá pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, de matemática, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que fala sobre as propriedades da multiplicação. Nós já falamos em aulas anteriores sobre a propriedade comutativa e a propriedade associativa da multiplicação. E hoje nós continuaremos, nossa aula na página 80 do nosso livro, e a propriedade da multiplicação a ser estudada hoje é a propriedade distributiva. Propriedade distributiva. Nós temos aqui na página 80 um problema e uma ilustração para resolvê-lo. Então vamos iniciar. Lucas coleciona figurinhas de jogadores de futebol de vários países. Ele separou as que têm jogadores brasileiros das que têm jogadores estrangeiros. Como Lucas fez, está aqui a ilustração. Ele separou essa parte dos jogadores brasileiros e essa outra parte aqui dos jogadores estrangeiros. Então, na dos jogadores, na verdade das figurinhas dos jogadores, ele colocou em fileiras os jogadores e em colunas, ok? Então, na fileira de cima tem 5 figurinhas em cada fila e nas fileiras da coluna 4 figurinhas de jogadores. Em seguida, ele fez a mesma coisa com os jogadores estrangeiros, só que Lucas conferiu 20 figurinhas nessa fileira, ok? Então, o que pode ser observado? Que nós temos 5 fileiras de jogadores brasileiros com 20 fileiras de jogadores estrangeiros, totalizando juntos 25 fileiras de figurinhas, ok? Por quanto? Por 4 fileiras, tanto dos jogadores brasileiros como dos jogadores estrangeiros. Então, o livro diz a vocês: observe como podemos calcular a quantidade de figurinhas de Lucas, com apenas uma operação ou por partes, fazendo 3 operações. Como seria apenas uma operação? Eu conferi o total de jogadores que eu tenho na linha vezes o total de jogadores que eu tenho na coluna, ok? Então, totalizando nessa fileira de cima da linha, eu tenho 25. Na coluna, eu tenho 4 fileiras de figurinhas. Então, eu faço uma multiplicação. 4 vezes 25 é igual a 100. Mas se eu resolver fazer por partes, eu posso. Como farei isso? Primeiro, eu vou fazer uma multiplicação da linha vezes a coluna dos jogadores brasileiros, ou seja, 4 vezes 5, que eu encontro como total 20. Dos jogadores estrangeiros, 20 na linha com 4 na coluna. 4 vezes 20, 80. Então, eu somo os dois resultados. 20 mais 80 é igual a 100 figurinhas, ok? Aqui embaixo, o autor diz para você que veja que nos dois casos nós determinamos o mesmo total de figurinhas. Por isso, podemos escrever as seguintes igualdades. Quais são as igualdades, turma? 4 vezes 25 é igual ou é a mesma coisa que 4 que multiplica 5, que estão aqui os jogadores, mais o 4 que multiplica as 20 fileiras dos jogadores estrangeiros. Então, eu faço 4 vezes 5, 20. 4 vezes 20, 80. Aí, eu somo 20 mais 80, que é igual a 100. Então, eu resolvi utilizar 2 exemplos para explicar melhor como resolver um problema aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Eu tenho aqui no exemplo 1, 6 que multiplica 2 mais 8. Ou seja, eu tenho que multiplicar o 6 pelos dois fatores, tanto pelo fator 2 como pelo 8. Entendeu? Então, como é que eu aplico a propriedade distributiva? Eu vou pegar o 6, multiplicar primeiro por 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Mais 6 vezes 8, que é igual a 48. Então, agora eu resolvo. 12 mais 48 é igual a... Você faz a continha aqui do lado, se não souber de cabeça, beleza? 2 mais 8 são 10, fica 0, vai 1. 1 que foi mais 1, 2.
2 mais 4, 6. Então, o resultado é 60. 6 vezes 2 mais 8 é igual a 60. Exemplo 2. Eu tenho 8 vezes 20 mais 2. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Se eu tenho 8 vezes 20 mais 2, isso significa que eu tenho que multiplicar o 8 pelo 20, vou encontrar o resultado e depois somar com 8 vezes 2. Vamos lá? 8 vezes 20, eu sei que é 160, mais 8 vezes 2, que é igual a 16. Ok? Agora é só somar 160 mais 16. Lembrando que na adição nós temos que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena abaixo de centena. 0 mais 6 são 6, 6 mais 1 são 7 e 1 mais 0 é igual a 1. Então, eu obtive como resultado 176, perdão. Beleza? Professora, eu poderia fazer por partes ou fazer de uma maneira diferente? Sim, eu poderia. Eu poderia utilizar a regra lá das expressões numéricas. 6 vezes, aqui eu tenho entre parênteses uma adição, e eu faria 2 mais 8, 10. Então, eu teria direto 6 vezes 10, que é igual a 60, ok? Também no exemplo 2, eu poderia fazer a mesma coisa. Como? 8 vezes, e responderia aqui a adição. 20 mais 2, que é igual a 22. 8 vezes 22, eu também obtenho como resultado 166. Só que é muito mais vantajoso você aplicar a propriedade distributiva, porque a resolução do problema é muito mais fácil e assim muito mais vantajoso para vocês, ok? Então, voltando aqui ao nosso livro, nós temos como os exemplos, e abaixo dos exemplos nós temos um item, né? Uma questão a ser respondida. Aqui o livro diz a vocês, reúnam-se com o colega e calculem o resultado da multiplicação de 12 por 15. Fazendo como? Fazendo a decomposição e aplicando a propriedade distributiva. Como assim? 12 vezes, quem é 15? Abre parênteses, é 10 mais 5. Depois efetuem mais multiplicações como essa, em que um dos fatores corresponde a uma adição e escrevam no caderno o que puderam observar nesses resultados. O que vocês farão? Esse item aqui, que tem como expressão 12 vezes 10 mais 5, vocês vão fazer lá no caderno, copiar o cabeçalho, a data de hoje, e esse item aqui vai ficar como a questão de número 1 na atividade de vocês. Em seguida, nós vamos para a página 81. Na página 81 é o praticando. O que é o praticando? São as atividades dos conteúdos que nós estamos aprendendo. E o que vocês farão? A número 1 da página 81 vai ser a questão de número 2 no caderno. Percebam que nós temos um diagrama e tem os questionamentos. Vocês vão observar e responder cada um segundo o que foi assistido no vídeo, ok? Na número 2 do praticando, que no nosso caderno vai ser a questão de número 3, ele pede que você calcule mentalmente o resultado das multiplicações. Só que vocês não irão calcular mentalmente, vocês irão calcular de forma escrita através do algoritmo da multiplicação. E irão responder letra A, letra B, letra C e letra D, ok? Esse item aqui vocês vão deixar em aberto. Por quê? Porque nós só poderemos conversar sobre isso quando nós voltarmos para as aulas presenciais para a gente discutir, dialogar e trocar ideias, ok?
Na questão de número 3, no caderno de vocês, vai ser a questão de número 4. E o que vocês farão? Vocês irão observar como Mário pensou para calcular o resultado da multiplicação de 18 vezes 99. E o que vocês farão? Você também vai calcular o item que está na questão de vocês. Vocês vão calcular quem? Letra A, 25 vezes 98. Farão como Mário fez. Tentem, pelo menos. A letra B, 40 vezes 105. Encontre uma maneira de fazer uma decomposição e aplique a propriedade distributiva, que pode ser o quê? No caso da letra B, pode ser 40 vezes 100 mais 5. Aqui no 25, vocês farão como? 25, aplicando a propriedade distributiva, que é o que nós estamos aprendendo. 90 mais 8. E assim sucessivamente, ok? Essas questões, número 1, número 2, número 3 e número 4, é a atividade da nossa aula de hoje. Eu espero que tenham entendido. Um bom dia e uma boa aula para vocês. Até a próxima.